Olá, bem-vindos a mais um Timing de Aprender. Hoje o tema é empregadas de andares e como trabalhar em épocas festivas. Ahm, vou-vos dar aqui umas dicas, mais no âmbito de como controlar, como acelerar o processo. Não é muito diferente do que uma época alta, por exemplo, só que muitas vezes o que acontece agora com o Natal e com a passagem de ano é que nós já abrandamos o ritmo e depois parece que custa novamente pegar o ritmo da época alta, digamos assim. Então vou-vos dar aqui umas pequenas dicas, está bem? Então vamos a isso. Portanto, o que é que muda nas épocas festivas? Então, para uma empregada de andar, trabalhar em épocas festivas, é preciso adaptar-nos à rotina para garantir que a limpeza e a arrumação dos quartos e zonas comuns estejam sempre prontas, mesmo com o aumento do movimento. Ok? Então, muitas vezes, o que é que acontece? O hotel fica ali sobrecarregado, digamos assim, cheio de clientes, digamos assim, até aí meados de outubro, muitas vezes até ao final de outubro, e depois passamos aquele novembro mais tranquilo, não é? Muitos quartos até entram para manutenção, imagina, são feitos arranjos de costuras nas colchas, nas almofadas, se faz substituição de estoques, faz-se quebras de estoque. Então, portanto, quando entramos em época baixa, entra aquele outro trabalho que ninguém vê, digamos assim, que o cliente não vê, pelo menos, não é? Mas, no entanto, não temos aquela pressão em cima de nós, mas temos outro tipo de trabalho à mesma e muitas vezes bem mais cansativo, ok? Então, o que é que muda? Começamos outra vez nesta rotina de termos que acelerar, digamos assim, de termos aquela pressão de termos os quartos prontos a tal hora. Okay? Então isso é o que muda. Portanto, nós chegamos aí a novembro, abrandamos, né? Já não temos a pressão em cima de nós, e depois chegamos aqui a dezembro, na época de Natal, passagem de ano, e isto começa outra vez tudo, né? E muitas vezes essa adaptação, às vezes até é mais longa daquilo que nós esperamos. Okay? Então, muitas vezes implica trabalhar em horários adaptados, maior atenção aos detalhes e organização, de modo a prestar o melhor serviço possível e garantir a satisfação dos hóspedes. O que é importante vocês perceberem nestas épocas festivas, nomeadamente a passagem de ano e o Natal, é que cada vez os clientes preferem ficar em casa. Ok? Portanto, no verão toda a gente quer sair, quer vir de férias. Muitas vezes, quando chegamos aqui ao inverno, à parte do Natal e da passagem de ano, há clientes que preferem realmente ficar em casa. Então, a importância destas épocas festivas é exatamente essa. É fazer com que o cliente sinta-se tão bem que queira voltar, porque é uma época que nem sempre vai nos trazer muitos clientes. Então, os que estão connosco, nós temos que abraçá-los de uma maneira a eles sentirem-se em casa, sentirem-se bem acolhidos, bem recebidos, para voltarem no próximo ano, ok? A realidade é que este acolhimento, esta recepção calorosa ao cliente deve ser o ano inteiro. Mas é o que eu vos disse, no verão é tudo bonito, temos sol, as pessoas estão bem dispostas. No inverno parece que todos nós temos um bocadinho a carga do mau tempo, digamos assim. Então, por isso que temos que dar um bocadinho mais de nós, né? Para que o cliente se sinta bem acolhido, bem recebido, tá bom? Então, é importante vocês relembrarem estas palavras, que fazem todo o sentido. Portanto, olá Madeira, olá César, muito boa tarde, ou bom dia se ainda não almoçaram. Tatiana Silva, nossa colega da Madeira, olá, muito bom dia, obrigada por estarem a assistir. Então vamos continuar aqui na nossa saga das épocas festivas. Portanto, como vamos nos adaptar? Portanto, flexibilidade e organização.
ok? É muito importante nós estarmos preparados para flexibilidade no que diz respeito a horários. Muitas vezes nem têm que mexer muito nos horários. Mas imaginem, se uma pessoa falta, aqueles hotéis, por exemplo, que têm as aberturas de cama e há uma pessoa que falta para as aberturas de cama, então as pessoas que entraram mais cedo provavelmente têm que ficar um bocadinho até mais tarde para conseguirem fazer as aberturas de cama. Então, quando eu falo em flexibilidade, é nesse sentido. É em poder, às vezes, o hotel tem que mudar os horários, outras vezes tem que pedir às pessoas que fiquem até mais tarde. E é haver essa flexibilidade da vossa parte, ok? E a organização é imprescindível para que vocês consigam fazer o vosso trabalho com a maior eficiência e rapidez possível, ok? Portanto, as épocas festivas significam mais trabalho. Simplesmente isso. É importante ter flexibilidade nos horários para garantir que as tarefas de limpeza e arrumação dos quartos e zonas comuns são concluídas a tempo, especialmente com o aumento do cliente, ok? Isto significa o quê? Significa que vocês vão ter alguém da recepção, ok? Do front office, a vos telefonar, a perguntar se o quarto X, Y ou B está disponível. É isso que significa. Olá, Rogério. Olá, Momi. Rogério, sou do Brasil, queria organizar você para me ir. Muito bem, Rogério. Tem que entrar em contato com a Timing, não é comigo. Eu é só formação, está bem? Portanto, voltando aqui ao Timing de Aprender. Portanto, gestão do tempo. É preciso priorizar tarefas e agir o tempo de forma eficiente, atender todas as necessidades, principalmente as dos clientes. Eu não escrevi aqui, mas vocês sabem que é a realidade. Quem já trabalha nesta área, então, está cansado de saber isso. A rapidez na limpeza e arrumação dos quartos é essencial para a satisfação do cliente, ok? A rapidez também é muito importante para vocês, meninas, porque quem trabalha na área já sabe como funciona. Quem não trabalha, eu vou-vos explicar. Quando vocês chegam ao hotel, é-vos dado uma folha de serviço. Nessa folha de serviço tem os quartos que vocês vão ter que limpar durante o dia, ok? Os quartos são divididos da seguinte forma. Os que estão ocupados, em que vocês fazem uma limpeza diária, uma limpeza de um ocupado. Os que têm saída e entrada, que é aquele cliente que sai e outro que vai entrar, e aquele cliente que sai e que não tem nenhuma entrada, ok? Qual é a prioridade? A prioridade é sempre saídas com entrada, ok? Muitas vezes vocês não conseguem dar essa prioridade porque os clientes ainda não saíram dos quartos e vocês não conseguem limpá-lo, lógico. Então aí o que é que vocês vão fazer? Vão fazer os outros quartos, os ocupados ou os com saída sem entrada, ok? Normalmente quartos com saída sem entrada a gente deixa para o último, se for possível, porque tudo depende se o cliente já saiu do quarto ou não, ok? Quando eu falo em organização e gestão do tempo, é isto, é nós sabermos quando um cliente sai e outro entra, que temos que fazer o quarto com a maior rapidez possível para o cliente que vai entrar não ficar à espera e com a maior eficiência possível, porque uma limpeza de uma saída nunca é igual a uma limpeza de um ocupado, ok? Um ocupado, nós fazemos uma limpeza mais rápida, digamos assim, com menos pormenor, digamos assim, porque o cliente está em casa e o quarto é limpo todos os dias. E uma limpeza de um quarto que saiu, não. Nós temos que limpar tudo ao mínimo pormenor para o cliente que entra ter sempre aquela sensação que o quarto está limpo, está fresco, está preparado para o receber, ok? Para o acolher, está bem? Portanto, isto significa organização e, claro, gestão de tempo, ok? Atenção aos detalhes. Em épocas festivas, os detalhes ganham mais importância. É preciso estar atentos aos pequenos pormenores e garantir a qualidade do serviço.
O que é que são detalhes? É a maneira como as almofadas são colocadas, que os itens de decoração são colocados, os amenities, como fazemos a cama, porque como eu já vos expliquei em outros timings de aprender, a cama, todos os hotéis têm uma maneira de fazer a cama, ou seja, uma abertura, uns fazem uma dobra de uma maneira, outros colocam o lençol de outra maneira, portanto, termos atenção a esses pequenos pormenores. Olá, Dom Pedro Machico. Suelen, olá, muito bom dia. Asma, bom dia. Obrigado por estarem a assistir. Portanto, isso é o que se diz atenção aos detalhes, ok? É termos o quarto preparado para o cliente com todos os standards, que são os detalhes do hotel. E cada hotel tem os seus detalhes, tem os seus standards, ok? Portanto, como adaptarmos, ok? Comunicação. Uma boa comunicação com a equipa e supervisores é fundamental para gerir a carga de trabalho e os pedidos dos clientes. Sim, porque nada é muito simples, não é verdade? Então, nestas épocas, nós também temos aquele cliente que hoje é mais uma almofada, amanhã é mais um cobertor, depois avariou o secador, a televisão não está com uma boa imagem, o quarto está frio e muitas vezes esses pedidos, mesmo muitos se não sendo da responsabilidade do housekeeping, acabam por cair em cima do housekeeping, está bem? E é nós estarmos preparados para esse tipo de pedidos, ok? O cliente pode pedir-nos algo que não é da nossa competência, como, por exemplo, o comando, com licença, da televisão avariou, mas nós podemos anotar o pedido do cliente, entrar em contato com a manutenção e colocar a manutenção já a trabalhar no pedido do cliente, ok? Portanto, manter a calma é muito importante porque muitas vezes com a pressão é muito complicado nós termos calma. Em épocas festivas é um desses exemplos, o ritmo de trabalho é muito forte, é muito intenso e é importante sabermos manter a calma, principalmente o profissionalismo, para continuar a prestar um serviço de qualidade ao cliente, ok? Portanto, tentar não nos estressarmos, não nos irritarmos, porque não adianta de nada, no fim das contas nós temos que fazer a mesma o trabalho, está bem? Portanto, calma acima de tudo. Temos aqui o Nuno Martins a dizer: olá, poderia partilhar algum dos seus contactos caso precise de falar consigo no futuro? Muito obrigada. Nuno Martins, é só entrar em contacto com a Timing, dizer qual é o assunto que você quer e eles automaticamente passam-no para o departamento responsável, está bem? Portanto, tempos de limpeza. Isto é muito importante, meninas. Não só para épocas festivas, mas para aquelas alturas do ano mais críticas, como o verão, ou sei lá, algum grupo grande que o hotel tem, enfim. Quando o hotel está cheio, é muito importante nós termos a noção dos tempos. Eu não vou falar exatamente dos tempos, tipo 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, porque todos os hotéis têm tempos diferentes, assim também como todos os hotéis, os quartos são diferentes, bem? Então eu vou tentar generalizar isto de uma maneira a vocês tentarem entender, tá bom? Então, os tempos de limpeza para empregadas de andar variam consoante o tipo de tarefa e o local, ok? O local, o hotel que está, o resort, e a tarefa que estão a fazer, se estão num quarto, se estão numa suíte, se estão na parte das áreas comuns, mas geralmente inclui fazer camas, limpar e organizar os quartos, limpar e organizar os WCs, casas de banho, e limpar as zonas comuns e organizar também, lógico.
ok? Não existe um tempo único, pois depende de fatores como o tamanho do local, o nível de sujidade e os padrões de limpeza exigidos, tá bom? Sendo a eficiência definida através de um cronograma detalhado de treino de equipa, tá bom? O que é que isto significa? Significa que antes do hotel estar cheio, digamos assim, a governante, a supervisora, vai se reunir com vocês e já vai dizer-vos mais ou menos o que é que vai se passar naquela época, ou no Natal, ou na passagem de ano. E como é que o trabalho vai ser distribuído, digamos assim. Isso é o tal cronograma, tá bem? Quem é que vai fazer o quê, tá bom? Normalmente, quando estamos a falar de saídas com entradas, estamos a falar de mais tempo na limpeza de um quarto. Quando falamos de um ocupado, estamos a falar de menos tempo, tá bom? Isso para vocês perceberem que as limpezas também vão ser diferentes, não é? Também não podemos esquecer de uma coisa. Muitas vezes vocês entram, por exemplo, numa suíte. E o que é que acontece nessa suíte? Vocês têm uma cama de casal, têm um sofá-cama e muitas vezes ainda podem ter uma cama extra ou um berço. Então significa o quê? Significa que vocês nessa suíte não vão demorar o mesmo tempo que se entrarem numa suíte que tenha apenas uma cama para fazer. Estão a perceber? Portanto, por isso que eu não quero muito me falar aqui de tempos, porque tudo depende do que vocês tenham para fazer. É assim, vocês conseguem fazer uma pessoa com experiência, consegue fazer uma cama em 10 minutos, consegue. Uma pessoa que não tenha tanta experiência, se calhar já não consegue fazer em 10 minutos, se calhar já vai fazer em 15, ok? Agora, vocês multiplicam isso pelo número de camas que têm que fazer. Estão a entender? Portanto, os tempos variam muito do tamanho do quarto e de quantas camas vocês têm que fazer. Da mesma forma que fazer 2 de solteiro não é o mesmo que fazer uma de casal. Estão a perceber? Portanto, eu aqui vou-vos tentar dar um exemplo de tempos, mas eu quero que vocês tenham em mente que isto varia muito, está bem? Isto, digamos que é um geral, um normal, digamos assim. Mas, no entanto, continuo a dizer que depende tudo de hotel para hotel, de quarto para quarto, está bem? O tempo para fazer uma cama pode variar, mas a limpeza completa de um quarto pode levar entre 20 minutos, no ocupado, a 1 hora ou mais uma saída com a entrada. Tá bom? Eu aqui pus só saída porque não interessa se é saída com entrada ou se é só saída. O tipo de limpeza é igual, estão a perceber? Portanto, a única coisa que vocês têm que perceber é que têm que priorizar um quarto que vai ter uma entrada, que teve uma saída e vai ter uma entrada, está bem? É a única diferença. O tipo de limpeza é igual. E dependendo do tamanho e do estado do quarto. Ok? Há quartos que às vezes nós entramos e só percebemos que teve lá alguém pela cama, porque o quarto está impecável. E há outros quartos que quando chegamos lá parece a Segunda Guerra Mundial, está tudo sujo, tudo desarrumado e às vezes parece que, sei lá, que deitaram uma bomba para lá, tá bom? Portanto, quantos quartos agora fazem uma pergunta de hotel? Fazem uma empregada de hotel. Está aqui a Tatiana Poveroni a perguntar. Tatiana, depende de hotel para hotel. Eu já trabalhei em hotéis que tinham, em época alta do hotel cheio, até 22 quartos, ok? Entre saídas e ocupados. Portanto, e já tive também sítios que o máximo que elas faziam era 8 quartos ou 15 quartos, dependendo de saídas ou entradas. Está a perceber? Portanto, isso vai muito do hotel onde você trabalha, está bem? E claro, dos standards do hotel, porque há hotéis que são muito rigorosos e que nós temos que fazer uma limpeza muito ao pormenor
E então é claro, nesses hotéis nós não podemos de maneira nenhuma ter 22 quartos para fazer, porque não conseguimos ter 22 quartos prontos em 8 horas de trabalho. Essa é a realidade, ok? Então tudo depende do hotel e dos standards de limpeza desse hotel, tá bom? Há hotéis muito simples, muito modernos, que as mobílias são poucas, têm um mínimo de mobílias tanto na casa de banho como no quarto, que limpam-se muito bem, que os pavimentos, o chão, os azulejos, é tudo muito fácil de limpar. E depois temos outros que são muito difíceis de limpar, que têm mármores, que têm espelhos, que têm vidros. Então, tudo depende muito de hotel para hotel, está bem? Muito bem, Tânia. Então sabe que o que eu estou a dizer é verdade, não é? Visto do lado de fora é muito fácil, toda a gente pensa que é um trabalho muito fácil, mas quem está mesmo na área, quem está mesmo na luta, digamos assim, o housekeeping na minha opinião, dos trabalhos mais importantes dentro da hotelaria, dentro do hotel. Não pode falhar nunca. Portanto, o quarto tem que estar sempre limpo, o cliente tem que receber o quarto sempre limpo, portanto, não existe sequer uma hipótese disso não acontecer. E é muito complicado gerir uma equipa e é muito complicado atingirmos os tais estándares de limpeza, porque muitas vezes falta pessoal, muitas vezes as pessoas que temos para trabalhar não têm a formação suficiente, portanto, existem vários fatores, ok? Que podem, não estarem muito a favor do departamento de housekeeping, infelizmente, ok? Portanto, nas limpezas da casa de banho, eu coloquei aqui que pode demorar cerca de 10 a 20 minutos para casas de banho maiores e mais sujas. No entanto, não quer dizer que vocês não apanhem uma casa de banho que possa demorar uns 30 ou 40 minutos, está bem? Portanto, eu estou-vos a dar aqui uns timings mais ou menos, está bem? Não se esqueçam que tudo depende do tamanho e da sujidade que vocês vão encontrar, está bem? Depois, na limpeza das áreas comuns, as limpezas dos corredores, das áreas da recepção e outras áreas, depende do tamanho e do nível de pessoas que estejam nesse local. Por exemplo, se tivermos uma sala de espera ou um lounge, que é a zona onde fica o bar, onde os clientes normalmente tomam uma bebida, ficam a descansar, em uma televisão. Se tiver com muita gente, logicamente nós não vamos conseguir limpar essa área com aquele avinco, com aquele prestígio que nós temos que limpar, está bem? E depois temos outras tarefas, que inclui a organização dos ofícios, reposição dos amenities, assistência aos hóspedes, que podem demorar entre 15 a 30 minutos, meninas. Portanto, eu estou-vos aqui a dar tempos aproximados, não quer dizer que estes tempos que eu coloquei aqui deem para todos os hotéis ou sejam a verdade absoluta, não é? Isto é só para vocês terem uma noção. A Tânia diz assim, e tem que ser mais valorizado. Tem sim, senhor. O trabalho do housekeeping tem e deve ser muito mais valorizado do que é. Mas eu sei que quem trabalha na área, pelo menos da hotelaria, eu sei que tem a noção das necessidades deste departamento e tem a noção que tem que ser muito valorizado. Portanto, ainda continuando nos tempos de limpeza, dicas para optimizar os tempos de limpeza. Arrume o seu carrinho de limpeza no dia anterior, confirme se tem os amenities suficientes para o seu dia de trabalho, confirme se tem a quantidade certa de roupa para as mudas que tem que fazer durante o seu dia de trabalho,
Confirme se tem todos os produtos de limpeza que irá precisar, bem como utensílios. Utensílios quais são? São os paninhos que a gente tanto gosta, são as esponjas, ok? É todo aquele material que nós utilizamos para limpar ou para esfregar ou para secar, está bem? Defina as tarefas, saber por onde começar de limpar. Quem está nos andares, não se esqueça do que eu disse, priorizar os quartos. Primeiro, saídas que vão ter entradas, depois ocupados e, por fim, os quartos que têm saída, mas não têm entrada para aquele dia, ok? Dê prioridade aos quartos que têm entregues até um determinado horário. Portanto, imagina, o quarto tem saída e vai ter uma entrada e o cliente chega às 2, ok? Então já sabe, esse quarto tem que estar pronto até às 2, que é para o cliente não ter que ficar à espera, ok? Depois, eficiência das empregadas de andar pode ser avaliada com base em manter os padrões de qualidade e garantir a satisfação dos hóspedes, ok? Portanto, um cliente que entre, veja que o quarto está limpo, durante a sua estadia correu tudo bem, todos os pedidos que ele fez foram feitos com rigor, com brio. É um cliente que vai sair satisfeito, é um cliente que possivelmente vai voltar e é um cliente que, se tiver que fazer, imagina, um inquérito de satisfação, vai dizer que a limpeza foi excelente, foi muito boa, ok? Agora, por fim, imagem e comportamento. Durante épocas festivas, o comportamento de uma empregada de andar deve ser de profissionalismo e excelência, para garantir a satisfação dos clientes. Mesmo num ambiente mais movimentado e com horários potencialmente alterados, isto inclui realizar a limpeza, a arrumação e decoração dos quartos e áreas comuns de forma impecável, mantendo os padrões de qualidade e estar disponível para prestar assistência aos clientes que possam precisar de algo, especialmente durante as festividades. Profissionalismo e atenção ao detalhe. É essencial manter o mesmo nível de qualidade e eficiência em todas as tarefas de limpeza e arrumação, prestando atenção extra aos detalhes que possam tornar a estadia do hóspede mais agradável. Disponibilidade e assistência. Estar mais disponível para ajudar os clientes com os seus pedidos, que podem incluir assistência com os serviços de lavanderia ou pedidos especiais. Flexibilidade e adaptação é que, durante as épocas festivas, os horários de trabalho podem ser diferentes, o comportamento deve ser mantendo sempre uma atitude positiva, profissional, estarem bem dispostas, digamos assim. A colaboração. Colaborar ativamente com os outros membros de equipa de housekeeping e da recepção ou front office para garantir que todas as necessidades dos clientes sejam atendidas de forma coordenada e eficiente. Ok? Não se esqueçam que pode ser pedido que vocês fiquem a trabalhar um pouco até mais tarde, está bem? Ou simplesmente mudam o vosso horário, pode acontecer. E pronto, encerramos por hoje. Eu espero que tenham gostado. Esta live fica disponível durante 30 dias, então durante 30 dias vocês podem ver as vezes que quiserem. Para a semana estamos aqui novamente com mais uma live. Um bom fim de semana a todos e até à próxima!